Olá, hoje nós vamos ver a parte de consulta. Depois do meu programa instalado, configurado, os meus usuários cadastrados, pacientes, nós vamos partir para a consulta. Então vamos lá. Primeiramente eu vou clicar no botão consulta e vou ter que escolher o meu paciente. Então eu posso, se eu já souber o código dele, posso simplesmente digitar o código aqui ou clicar na lupinha para procurar. Lembra que a gente acabou de cadastrar a paciente Laura. Então eu vou clicar aqui e vou procurar por Laura. Aqui se eu tivesse 30 Lauras, ele iria me listar as 30 Lauras. E eu iria escolher qual eu quero e clicar em confirmar. Como essa é a primeira consulta para a paciente Laura, ele me disse, ó, esse paciente ainda não tem consulta nenhuma. Então ele vai abrir uma em branco e a gente vai começar a trabalhar em cima dela, ok? Ok. Ele já me trouxe todos os dados da minha paciente aqui na parte de cima. E aí eu vou clicar no botão novo. Me trouxe a data da consulta, a idade do meu paciente. Eu vou ter que informar qual é o peso dele. A estatura. O programa já me calcula o IMC e ele me pede o peso-alvo. Isso não é um dado obrigatório, tá ok? Então, depois que eu fizer a parte de avaliação antropométrica, avaliação de exames, e aí quando eu tiver o meu peso-alvo já definido, eu posso, na consulta que eu tiver, ir lá e colocar, ok? Então, agora ela vai ficar em branco. Então, essa parte em que eu estou digitando aqui, simplesmente é a parte realmente do prontuário, onde eu vou digitar as informações que eu tenho do paciente, as queixas que ele tem, observações que eu tive, certo? Depois de colocado o meu prontuário, aí sim eu posso usar algumas das ferramentas que eu tenho aqui embaixo, tá? Então eu posso usar um impresso. O que é o impresso? Onde eu vou emitir uma receita, eu vou emitir um atestado ou qualquer outra coisa do tipo. Onde eu vou fazer a minha avaliação nutrológica, tá? Onde eu vou fazer vou colocar os meus exames laboratoriais, vou fazer um inquérito alimentar com esse meu paciente, um plano alimentar e um acompanhamento do ganho de peso gestacional. Perfeito? Nós vamos passar agora ferramenta por ferramenta e ver como é que elas funcionam. Vocês vão perceber que a maioria delas são muito simples, onde eu simplesmente vou abrir a janela, ir lá e colocar os dados, colocar as informações e o programa vai fazer todo o resto, tá ok? Bom, primeiramente a gente vai partir para impressos. Impressos, quando vocês forem dar uma receita para um paciente, for fazer um atestado médico, qualquer coisa que seja realmente um impresso, eu posso fazer por aqui. Então, primeiramente eu tenho que cadastrar os meus tipos de impressos. Eu tenho aqui os diversos, eu vou apertar a tecla F2 e vou cadastrar receitas, fórmulas, atestados e assim por diante. Eu vou cadastrar só receitas e confirmar. Então aí eu posso vir aqui e eu tenho as minhas receitas cadastradas aqui. Primeiramente eu vou cadastrar um impresso novo. Para isso eu vou clicar no botão novo. Eu vou informar qual é o nome do meu impresso. E vou informar qual é o tipo desse meu impresso. Ele é uma receita. E aqui eu vou fazer a receita completa, do jeitinho que eu quero, tá ok? Vou confirmar. Perfeito, eu já tenho aqui a minha receita 01. Isso eu vou fazer para todas as minhas receitas, todos os meus atestados e todos os meus impressos. Quando eu terminar, eu vou ter o meu banco de impressos já prontos. Então eu vou escolher qual é o impresso que eu quero e vou clicar em adicionar. Ele vai me trazer o que eu tinha lá para cá. Tá? Eu posso fazer qualquer alteração que eu queira aqui, tirar, acrescentar, e isso não vai refletir no que eu já tenho gravado. Perfeito? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar
perfeito. E vou mandar imprimir. Quando eu mando imprimir, eu vou ter lá o meu impresso, ok? Mas o mais importante, quando eu fechar, ele vai me perguntar, olha, você está no meio de uma consulta, você quer gravar esse impresso lá no seu prontuário? Sim. Ok? Então, olha só o que aconteceu. Ele colocou para mim aqui o meu impresso. Tá, ok? Isso vai acontecer, vocês vão perceber, por todas as ferramentas que nós estamos utilizando. Então, quando eu fizer uma medida antropométrica, ele vai colocar aqui. Quando eu fizer um exame, ele vai colocar aqui. E assim por diante. Então, vamos lá. Vamos passar agora para as medidas, que seria a nossa avaliação nutrológica. Então, ele já me trouxe os dados do meu paciente, todos aqui em cima, e aqui simplesmente para que eu informe os dados das minhas medidas, né? Então, eu vou colocar alguns valores aqui para a gente ver que ele vai realmente calcular as porcentagens de gordura, massa magra e assim por diante, ok? Então, vamos lá. Prestem sempre atenção na medida, na unidade de medida em que vai ser utilizado. As dobras são em milímetros, o peso em quilogramas e assim por diante, tá ok? Então, olha lá. Eu acabei de entrar com os dados das dobras. Percebam que ele já calculou para mim a porcentagem de gordura, porcentagem de massa magra e o peso ideal pelas dobras. Aqui, então, eu tenho o peso ideal pelas dobras, peso ideal mínimo e máximo pelo IMC e peso ideal pela bioimpedância. Esse peso ideal é que vocês podem tomar como base para colocar o nosso peso-alvo lá na consulta, tá ok? Vamos continuar aqui, então. Percebam que agora já me calculou porcentagem de massa magra e peso ideal pela bioimpedância. Do lado direito agora, eu vou entrar com a circunferência abdominal e os outros dados. Muito bem, já entrei com todas as informações. Eu poderia simplesmente confirmar agora e eu iria ver aqui que as medidas apareceram aqui, né? Eu vou clicar aqui para acessar as medidas desse prontuário que eu já digitei. Então, estão ali, ó. O que eu posso fazer aqui ainda? Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ele vai me trazer a evolução gráfica desse item que eu cliquei. Então, da dobra tricipital. Se eu tiver 30 consultas que eu fiz as dobras, ele vai me colocar aqui o gráfico dessas 30 consultas. E assim para cada um dos itens que eu tenho aqui. Perfeito? Outra coisa é onde eu tenho aqui referências, eu tenho a minha tabelinha de referências. Então, eu posso abrir e ver qual que é a tabela de referência que foi utilizada. Perfeito? Então, essa é a janela de medidas antropométricas. Eu posso confirmar, posso cancelar, posso imprimir. Estão aí? Ou posso, eu fiz tudo errado, fiz no dia errado, fiz para o paciente errado, eu posso vir aqui e excluir. Perfeito? Então, eu vou confirmar e ela vai ficar gravada aqui. Vamos partir agora para os exames. Os exames vão ser simplesmente acompanhamento dos exames laboratoriais. Percebam aqui que eu tenho o nome do exame, o valor do exame, a unidade e a referência que o programa já calculou de acordo com o seu paciente. Tá, ok? Então, aqui a única coisa que eu tenho que fazer é colocar os valores. Então, vamos lá. Então, olha só, eu coloquei ali 150, ele já me viu lá que ele está fora da faixa normal, já me colocou que esse meu paciente tem hiperglicemia e já me acendeu um sinal de alerta. Tá? Isso ele vai fazer para todos os outros exames. Se ele estiver na faixa normal, ele vai colocar normal e não vai acender nada. Se estiver acima do normal ou abaixo, ele vai acender a luzinha. Tá, ok? Da mesma forma que eu tenho lá nas minhas medidas antropométricas, eu tenho aqui o gráfico. Então, se eu clicar aqui, ele vai me dar a evolução gráfica desse exame para esse paciente. Ok? Então, aqui eu tenho a lista de exames que o Nutro me traz. Perceba que está faltando algum espaço aqui. Isso aqui foi daquelas configurações que nós fizemos, que nós retiramos alguns exames. E se eu vier aqui em exames personalizados, eu tenho exames do Nutro e exames personalizados. Olha aqui, ó.
o exame que nós criamos lá. Então, eu posso colocar um valor aqui. E ele vai me trazer se isso está certo, se está errado, se está muito, se está pouco. Tá ok? Então, eu vou confirmar. E aqui, então, vai aparecer que eu realmente fiz uma entrada de dados na parte de exames laboratoriais. Se eu clicar aqui de novo, ele vai me trazer os dados de lá. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer o gráfico. Se eu clicar aqui, ele vai me imprimir o gráfico. Ok? E se eu clicar aqui, ele vai me imprimir a relação dos exames que nós fizemos. Perfeito? Minha próxima ferramenta é o inquérito alimentar. A ideia do inquérito alimentar é encontrar aonde está a deficiência da alimentação do nosso paciente. Então, o procedimento vai ser qual? Ele vai nos dizer o que ele está comendo, eu vou entrar com essas informações no programa e vou extrair disso os micronutrientes que ele está ingerindo. Vamos lá, então? Vou clicar em inquérito. Percebam que ele já me trouxe todos os dados do paciente novamente, e aqui é onde eu vou colocar o que é que o meu paciente está comendo. Então, nós vamos colocar 2 ou 3 informações só para ver como é que funciona, e depois vocês vão fazer com todas as refeições e os dias que vocês quiserem. Bom, eu posso fazer um inquérito de até 7 dias, eu vou clicar no dia que eu quero, então, vou escolher a refeição que eu quero, e vou colocar aqui no café da manhã, ele vai comer um pãozinho e tomar um copo de leite. Eu vou colocar aqui, pão. Vou dar o Enter. Ele vai me carregar todos os tipos de pão que ele tem. Ah, é um pão francês. Enter. Ah, ele falou que ele come 2 pãezinhos. Então, eu vou procurar pãozinho, Enter, quantidade 2. E vou adicionar o alimento. Perceba que eu só vou utilizando o Enter. Eu não pego o mouse para nada. Então, por exemplo, agora, leite. Enter. Ah, leite com setinha para baixo. Tipo B. Enter. Ah, ele toma 1 copo de requeijão. Setinha para baixo. Enter. 1. Enter. Enter. Adicionou. Perfeito? Então, café da manhã é isso. Aí, na colação, que agora nós mudamos para lanche da manhã, ele come uma fruta, uma banana, por exemplo. Banana, Enter. Uma unidade grande, média, pequena. Ah, uma pequena, Enter. Enter, Enter. E ele vai colocando. Tá? E isso nós vamos fazer para todas as refeições e para todos os dias que vocês quiserem. Terminado, simples, eu vou clicar aqui, mostrar nutrientes. E aí ele vai me trazer aqui todas as informações nutricional da refeição que o paciente de vocês passou, com as referências da DRI. Perfeito? Então, por aqui eu já sei se a alimentação do meu paciente está ok, se está faltando alguma coisa, se está sobrando alguma coisa. Isso aqui ainda eu posso imprimir. Aqui, desculpa. Eu posso imprimir e passar para o meu paciente. Ok? Bom, a pergunta que todo mundo faz, Marcelo, eu quero usar um alimento que não tem aí, como é que eu faço? Simples, esses 3 pontinhos aqui, eu vou clicar no novo e vou adicionar o produto que eu quero aqui, o alimento que eu quero. Lembrem-se só que eu tenho que colocar as informações nutricionais corretas. Um bom local para vocês procurarem essas informações é na tabela TACO, tá ok? Bom, então, terminei. Vou confirmar. E agora vai aparecer aqui o inquérito. Ah, eu quero ver o que eu fiz no inquérito. É só clicar que ele vai me trazer aqui os dados de inquérito. Ok? Percebo que alguns ícones aqui já me traz, como por exemplo, o meu inquérito. Ele já traz que o valor do inquérito foi de 418 calorias. Tá ok? Meu plano alimentar. Então vamos lá. Vou clicar no plano. A ideia do plano alimentar qual é? É que você passe para o seu paciente o que ele vai comer. Então, você já fez as medidas, já fez os exames, já viu onde está a deficiente alimentação dele e agora você vai passar um plano alimentar para que ele faça a alimentação correta. Eu posso escolher alguns tipos de plano. Um plano em branco, um plano pronto, que foi aquele que eu já fiz lá nas minhas configurações, ou utilizar o da minha última consulta.
Só para que a gente veja como é que funciona de novo, eu vou usar o plano em branco. Mas na prática, vocês sempre vão ter um plano pronto, já balanceado, já bonitinho. Eu vou simplesmente carregar e fazer alguns ajustes para ele, tá certo? Então, eu vou começar um plano em branco. A segunda coisa que ele te pergunta é que tipo de plano você vai fazer. Você vai fazer um plano com alimentos ou com grupos de alimentos? A ideia do Nutro é sempre trabalhar com grupos. Existe a opção de alimento para quem quiser fazer dessa forma, mas nós vamos fazer com o grupo. Quem for trabalhar com alimentos é exatamente a forma que nós vimos lá no inquérito alimentar. Eu vou entrar a refeição, vou colocar o alimento que ele vai querer. É um pão, é uma manteiga, é uma banana, é uma maçã, e ir adicionando. Tá, ok? Então eu vou escolher por grupos. Percebe que ele já me trouxe novamente os dados do meu paciente, o meu plano em branco e aqui os meus grupos para eu adicionar. Né? A primeira coisa que eu tenho que saber para começar o meu plano é quantas calorias eu vou passar nesse plano. Se eu já souber, perfeito. Se eu não souber, eu tenho um tutorial que vai me dar uma ideia, vai me dar um ponto de partida da onde sair, com quantas calorias sair nesse plano. Então eu vou clicar aqui, tutorial do valor calórico. Olha o importante que ele está me dizendo. Ó, eu não posso fazer isso porque você não colocou o peso-alvo do seu paciente lá na consulta. Tá certo? Então, beleza, eu vou dar um OK e vou fazer isso aí. Cancelar. Vou vir aqui na minha consulta e vou falar que o meu peso-alvo desse paciente é 65. Vou voltar no meu plano, vou escolher um plano em branco, vou escolher em grupo e agora eu vou de novo. Tutorial. Ele já me trouxe os dados normais desse meu paciente, pedindo para que eu escolha qual é o nível de atividade física dele. Então eu vou falar que ele é sedentário. Avançar. Ele já viu lá, meu paciente está com 85 quilos, ele tem que chegar a 65, então ele tem que perder 20 quilos. Em quantos meses eu quero que ele perca 20 quilos? Em 12 meses. Avançar. Bom, então, o plano do seu paciente tem que ter 1.700 calorias. É óbvio que isso é um ponto de partida, né? Vai ter que ser analisado paciente por paciente. Isso é muito, isso é pouco, eu aumento, eu diminuo, ou isso está bom. Vocês, como médicos, é que vão definir se isso está certo ou se está errado. Isso é simplesmente um ponto de partida, tá? Então, eu defini que para esse meu paciente eu vou ter que fazer um plano de 1.500 calorias, tá ok? Vou finalizar. E agora sim, eu vou começar a montar o meu plano. Então, como eu fiz lá no começo, nas configurações, eu vou escolher a refeição que eu quero trabalhar e adicionar o grupo que eu quero. Então, vamos lá. No café da manhã, ele vai comer um grupo de carboidrato, um grupo de fruta, um de leite e um de gordura. Ali. No meu lanche da manhã, ele vai comer uma fruta e um copo de leite. No almoço, ele vai comer uma porção de carboidrato, uma de feijão, uma de carne, 2 de verdura, uma de gordura e uma de fruta. No meu lanche da tarde, ele vai comer uma porção de laticínio, uma porção de fruta. No jantar, uma de carboidrato, uma de feijão, uma de carne, 3 de verdura, uma de gordura e uma de fruta. Na ceia, ele vai comer uma de carboidrato, uma de carne, uma de fruta. Tá faltando coisa aqui, ó, não deu. Tudo bem, eu posso clicar aqui no café? Eu vou colocar aqui então 2 porções de carboidrato. Percebam que aqui no meu total de calorias ele já vai adicionando o quanto tem. E aqui ele vai me dando a distribuição dos macronutrientes. Então aqui no lanche eu vou adicionar mais uma de laticínio. Olha lá na quantidade de calorias. Tá ok? Aqui eu vou adicionar então mais uma de verdura. Ok. Aqui também eu vou colocar mais uma de verdura. Percebe que quando eu clico aqui, ele vai mudando aqui o almoço, a jantar, o café da manhã, olha só. Tá? Então eu vou fazendo isso até chegar na quantidade de calorias que eu quero para esse meu plano. Então, por exemplo,
eu já cheguei nas minhas 1.500 calorias. Vou ter que tomar cuidado sempre para verificar se os macronutrientes estão balanceados. Se já estiver, perfeito, meu plano já está pronto. Basta que eu clique no imprimir e imprima isso para o meu paciente. Então está aí. Meu paciente vai levar isso daqui para casa, que no café da manhã ele vai poder comer 2 porções de carboidratos. Mas ele vai te perguntar, mas o que é o carboidrato e quanto é que eu vou comer e o que é que eu vou comer? Né? Para isso, então, além do plano, ele vai ter que levar a lista de substituição. Então eu posso clicar aqui e ele vai me trazer essa lista completa com todos os alimentos que tem no cardápio, tá ok? O que eu posso fazer? Pode acontecer disso aqui trazer em branco, ou de eu querer uma outra lista. Eu posso criar cardápios, né? Então eu posso clicar aqui no carregar e carregar o cardápio que eu quero. Aí eu vou ter gravado um cardápio para diabetes, um cardápio para hipertensão, um cardápio para ganho de peso e assim por diante, tá certo? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, vamos trabalhar com o nosso cardápio padrão. Eu vou clicar no imprimir e ele vai me trazer o cardápio pronto. É isso aqui que seu paciente vai fazer. Ele vai vir aqui e vai trocar, fazer as trocas. Eu posso comer uma porção do grupo de carboidratos. Eu quero comer torrada salgada. Eu posso comer 2 unidades. Eu quero comer um pão francês. Vou procurar o pão francês e vou ver. Eu posso comer meia unidade. E então eu vou montar eu vou fazer essas trocas, tá ok? O que pode acontecer? Se vocês deram uma olhada aqui, vocês viram que eu encontrei aqui bolo de chocolate, bolo de banana, biscoito de não sei das quantas. Então, tem coisa que eu não quero que apareça para o meu paciente. E ao contrário, tem coisa que eu quero que ele dê preferência na hora da troca. Então, eu posso vir aqui e dar destaque em algumas coisas. E posso excluir outras coisas que eu não quero que nem apareça no meu cardápio, né? Quando eu mandar imprimir isso daqui novamente, olha lá, ele me deu destaque no que eu marquei e o que eu marquei para excluir ele nem apareceu aqui, tá certo? Bom, isso aqui vocês vão perceber que é um serviço trabalhoso, porque eu vou ter que passar alimento por alimento e ver se eu quero dar destaque ou se eu quero excluir. A boa notícia é que depois de feito uma vez eu posso gravar isso. Então eu posso passar um por um e falar assim, esse aqui eu estou montando um cardápio para quem tem diabetes. Faço toda a alteração e gravo cardápio para diabetes. Agora eu vou fazer um com cardápio para quem tem hipertensão. Faço todas as alterações e gravo cardápio para hipertensão. Então é isso que eu vou fazer. Vamos imaginar que eu já fiz aqui esse cardápio para quem tem diabetes, tá? Então eu vou vir aqui e vou salvar cardápio de diabetes. Vou confirmar. E se eu pedir para carregar, olha aqui, ó, cardápio para diabetes. Isso eu posso fazer quantos cardápios eu quiser. Tá ok? Perfeito. Então aqui eu carreguei o cardápio do Nutro, está todo sem nada marcado. Se eu carregar o cardápio de diabetes, ele vai me trazer já configurado certinho. Perfeito? Outra coisa que eu posso utilizar aqui é a lista de alimentos prontos, né? O que eu posso fazer? Eu posso criar a minha lista de alimentos prontos. Meu paciente viu lá que no jantar ele vai ter que comer uma porção do grupo de carboidratos, uma porção do grupo de frutas, de verduras. Só que ele vai numa pizzaria, né? Ele vai jantar numa pizzaria. O que eu posso fazer? Eu posso criar os alimentos prontos que pelo menos ele vai fazer com que a quantidade de calorias que ele vai ingerir seja a que está no meu plano. Tudo bem que os macronutrientes não vão estar balanceados, mas pelo menos a quantidade de calorias ele vai obedecer. Para isso eu tenho que primeiramente criar o grupo, onde eu vou pressionar a tecla F2. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui massas. Frutas.
lanches, então eu vou criar os meus grupos, tá ok? E aí eu vou adicionar. Então, meu item de frutas. A medida e a quantidade de calorias. E adiciono. A mesma coisa eu vou fazer aqui em lanches. Tá lá. Ah, eu vou colocar aqui então todos os lanches. Depois eu vou colocar massas. E vou adicionando até que eu termine de adicionar tudo que eu quero. Isso eu posso retirar a hora que eu quiser, adicionar mais, tá? Se eu quiser excluir alguma coisa, é só que eu dou um duplo clique onde eu quero excluir e pronto. Para imprimir a mesma coisa. Tá ali, então ele vai sair com o grupo e os dados que vocês colocaram, ok? Muito bem, então é dessa forma que eu vou trabalhar com o plano alimentar. Outra coisa que eu posso fazer, que é bem legal aqui, é depois que eu montei esse plano, putz, eu achei esse plano muito legal, ficou muito bom, eu queria gravar lá nos meus planos prontos. É só eu clicar nesse botãozinho aqui, ó. Quando eu clico nele, ele vai falar, ó, a gente vai finalizar essa janela, vai abrir a outra, ok? Sim. E aí eu dou um nome para ele. Como eu fiz lá no outro. Ah, esse aqui eu quero procurar, por exemplo, o cardápio de diabetes. O grupo, um grupo padrão. Trabalho com grupos, se eu quiser alguma observação e continuar. Beleza. Então depois a gente vai ver que quando eu começar um próximo plano alimentar, eu posso usar esse cardápio que eu acabei de colocar. Tá ok? Então eu vou confirmar. Vou confirmar. E está aqui o meu plano alimentar. Perfeito? Então até agora tudo que nós fizemos para esse paciente está aqui. Só falta a gente fazer um acompanhamento do ganho de peso gestacional. Então vamos lá. A primeira coisa que será necessário vão ser as informações da paciente, a estatura e o peso dela. O programa vai me traçar a lista do ganho de peso esperado para essa paciente. Ok? Então eu tenho aqui, semana a semana, o ganho de peso esperado em porcentagem, o ganho de peso esperado em quilogramas e o ganho de peso real dessa minha paciente. Aqui é simples, basta que na consulta que essa paciente veio, eu informe o quanto ela teve de ganho de peso. Então ela ganhou 1 quilo a partir do momento que ela ficou grávida. Ah, ela voltou na 10ª semana, ela já tinha ganho 3 quilos. Depois ela voltou na 15ª semana e tinha ganho 2 quilos. Note que isso é sempre em relação à primeira consulta dela, tá? Então, se até que ela ganhou 1, da 5ª semana para a 10ª ela ganhou mais 2, então o total ela ganhou 3. Da 10ª para a 15ª ela perdeu 1, ela veio de 3 para 2, tá ok? E aqui do lado ele vai montar o gráfico do esperado e o gráfico do real, perfeito? Isso aqui eu posso simplesmente confirmar ou eu posso imprimir e dar para minha paciente levar, tá certo? Aqui nesse gráfico, nesse acompanhamento do ganho de peso, eu posso finalizar quando a minha paciente finalizou a gestação ou eu posso excluir, tá certo? Como eu vou confirmar, ele vai me trazer aqui que essa minha paciente já está fazendo também um acompanhamento do ganho de peso. Perfeito? Bom, beleza. Então, essa consulta foi feito tudo isso. Eu vou confirmar. E vamos imaginar, vou fechar. E vamos imaginar que a minha paciente retornou, tá? Então, eu vou lá em consulta de novo. Vou procurar a Laura outra vez. Tá lá, carreguei e olha só o que ele já faz.
ele já me traz as informações com o histórico dessa minha paciente. Perfeito? E aí, se eu quiser ver o que aconteceu nesse plano, basta que eu clique em abrir prontuário e ele vai me carregar. Ah, não quero fazer nada, não quero ver nada, eu quero começar um novo. Eu vou fechar e vou clicar no novo. Tá certo? Eu só vou mudar a data aqui, só para não ficar no mesmo dia. Perceba que ele já me trouxe as informações da última consulta. Então, ela estava com 85 quilos. Ela voltou e medi, agora está com 80. A estatura continua a mesma, nosso peso-alvo continua o mesmo. Aqui eu posso colocar por exemplo, tá? Percebam que o acompanhamento de ganho de peso gestacional eu não vou precisar inserir novamente. Por quê? Porque ele está ainda em andamento, então automaticamente ele vai me jogando para as próximas consultas, até que vocês não finalizem esse acompanhamento, tá ok? Vamos imaginar agora que a minha paciente voltou e eu vou fazer novamente o plano alimentar para ela. Então, se eu clicar aqui, qual que vai ser o meu próximo passo? Eu vou começar em branco? Eu vou começar um plano pronto? Não. Eu vou utilizar o da última consulta. Olha lá, ele vai me trazer os dados da última consulta. E aí, eventualmente, eu vou fazer algumas alterações que sejam necessárias. Por exemplo, eu aqui, quero tirar esse carboidrato daqui. Eu clico aqui, ele já me mudou para o almoço, carboidrato, remover. Tirei. Tá? E vou fazendo isso, adicionando ou removendo, até chegar no que eu quero de novo. E aí eu vou novamente imprimir. Vou imprimir se for mudar a lista de substituição. Percebo que ele já traz a última que foi passada para esse paciente. Tá? Então eu vou confirmar e está ali o meu plano alimentar. Tá ok? Vou confirmar. E agora essa minha paciente, ela já está com 2 consultas aqui comigo. Tá certo? Na última, ela teve acompanhamento de ganho de peso gestacional e o plano alimentar. Estava com peso de 80 e na antepenúltima ela estava com 85 com todas essas informações. A única coisa que eu não vou precisar colocar para esse meu paciente, que eu não vou precisar clicar para usar, são os gráficos. Que eu tenho aqui a evolução gráfica do peso e quando for criança a evolução gráfica do IMC. Ok? Ok, então com isso a gente finaliza a parte de consultas. Muito obrigado e até a próxima.